Oi, tudo bem? Legal, tá me esperando aqui o nosso convidado de hoje. Alguém muito especial, que vai ser uma conversa bem produtiva. Tem bastante assunto para falar com essa pessoa. Eu acho que eu até coloquei pauta demais aqui, mas a gente vai deixar uma conversa natural para que vocês sigam o exemplo dele, que tem vários pontos que acho que é importante na carreira de qualquer atleta e que a carreira dele foi recheada de vitórias e de alegrias, então vocês vão conhecer um pouco de e do porquê a longevidade dele no treinamento. O convidado de hoje, então, é o Luiz Ode, o pai E desse aí, cara, do tadinho, beleza? Tá dando uma mão pro beleza? seu pai aí, cara? Confundi um pouco, você aí. Não, eu não sou confundido tão fácil, não. Vocês são Não, parecidos até, mas não tanto assim, cara. ó, tô tão acabado assim, né? Ah, tá louco. Tudo Eu bem? entrei pra... Aham, e aí? Tá certo? Tem Tranquilo? que ajudar, né? Tem que ajudar teu pai aí, senão... Nunca fez live, Primeira primeira live live dele, dele? tá meio ansioso aqui. Falou que é mais fácil largar um Iron. Ah, capaz. É o seguinte, já que estamos falando com você, já estou falando com você, vamos combinar uma mais pra frente, cara. Não fez ainda no Vamos. meu canal, a gente fez no nosso triatlon só, mas eu não É, entrevistei ainda, eu tenho vontade de te entrevistar. não, vamos fazer assim. Vou E passar a bola pra ele aqui então. tá bom, valeu, obrigado. Valeu, até. Fala, Oi, Gui, beleza? beleza? Boa noite aí, Todão, tudo certo? Certo, cara. Não precisa ficar nervoso, não, cara. A gente vai conversar bem tranquilo. E tem muita coisa que, na verdade, só de você ser você, quando você começa a conversar comigo, quando você está treinando, eu já percebi que as pessoas seguem teu exemplo. E isso é Ah, uma coisa muito valiosa. Eu até queria falar, antes de te dar a introdução, de tudo, eu lembro de uma história, acho que você vai lembrar também, Rodão. Acho que eu era ah, de 2011 ou 2012. Porque quando a gente percebe que a gente gosta de uma pessoa, quando a gente está numa parte difícil da nossa vida, ou então no caso de uma prova, a gente vê um rosto ah, conhecido e a gente troca umas duas, três palavras e nós, as duas ah, pessoas saem ganhando, né? Com aquele sentimento sim, de alegria. O que aconteceu, acho que eu estava na terceira volta, numa volta final, faltava acho que 10 quilômetros para eu completar o Iron, e você estava aham, buscando a tua vaga em Kona. Você lembra disso? lembro. A Daí gente eu se passei cruzou no por que você, a você gente estava falou falando. alguma coisa assim, ou resmungo, alguma coisa, não lembro o que foi. Daí ele falou que lugar você tá. Eu falei, eu tô em segundo, cara. E você? Cara, eu vou conquistar a vaga, eu tenho que completar 10 quilômetros em tanto tempo. Aí aquilo lá, mesmo que eu já tava morto, porque a gente sabe que no Ironman, no final, ninguém tá bem, né? Mesmo o primeiro, mesmo o último. Sim, Aquele sim. instante ali me deu um gás ali para aqueles quilômetros finais. Aí você fica por dentro Ah, sorrindo, assim, isso é muito legal e prova que a gente gosta da pessoa, né? Então, sim. Você dentro estava aquele dia você estava no quilômetro 20, fechando já, e eu estava, se eu não me engano, voltando do 21 ali, sei lá, você estava fechando quase a prova, né? Por Mas foi ali. muito legal. E a Foi gente bem se legal. encontrou no outro ano também. Aquele ano você conquistou vaga para o Havaí, não foi? Foi 2012, 2012. 2012. Foi E a a gente, melhor prova que eu fiz até hoje. a gente vai falar de paternidade. O Todinho tava lá na chegada, não tava? Ele que abriu a live aí. Tá, E eu lembro que a com- comemoração de vocês foi muito bonita. Eu acho que esse momento aí eu não vou esquecer tão cedo. Acho que você também não, né? Tem uma foto muito nunca. bonita de vocês comemorando, muito legal. Mas então vamos falar de você. Consegue dar uma introdução aí, Aldão? Como que tá a tua idade, peso e teu melhor Ironman? Como é que foi? Então, fiz 55, né? Agora, dia 10 de julho, fiz 55 anos. É, agora, tô com 85, cara. Eu perdi muito 85. peso esse mês. Eu perdi Já, muito peso. já vamos Eu chegar tava nesse com ponto. 90. Esse mês foi meio Pô, maluco, né? Já vamos chegar lá. eu Mas tô, eu tô, continua. e- então, eu tô com o peso que geralmente eu vou para as provas de Iron. Tô assim, magro demais. Esse mês eu corri bastante. E a prova acho que mais legal foi essa que você comentou, do Iron, né? Que eu peguei a Hum. vaga aí. Quanto? Foi 2012. 9 horas e 30. Não sei se minha memória Não, tocou. 9h30? 6. não, foi 9h42. 9h40. 9, foi assim a prova que até hoje eu acho que foi a prova
que eu acertei tudo, foi a prova perfeita, assim, e foi a minha primeira vaga, né? E naquela época dava para a família entrar junto, para os amigos entrar junto na linha de chegada, né? Isso foi bem legal. E a largada também, a largada era uma só, que eu gosto mais, né? Uhum. Mas hoje tem que ser por onda mesmo, é muito atleta, então acho que tem que ser por onda mesmo. Tá legal. E daí você competiu também no Havaí, né, Aldão? Você teve uma participação no Havaí e eu queria que você comentasse rapidamente do Havaí. E também, eu acho que tem a prova, o esporte é muito para significa muito crescimento. Acho que você viu minhas lives antes, né? Eu via que você comentava. Aliás, quem está assistindo a live, eu gostaria que participasse. Sei que vocês conhecem. Quem treina comigo, pelo menos conhece o Adão das pistas, dos pedais, né? Que o ponto forte dele é o ciclismo bem forte. Ele chega a pedalar o Ironman em 4 horas e abaixo de 4 horas e 50. Então podem comentar aí, perguntar para ele que a gente vai passando as perguntas também tranquilamente. Então me fale um pouquinho do Havaí, daquela prova da tua maratona que você fez na Patagônia lá. Esse é um lugar muito especial, né, Aldão? Se você puder dar Sim. uma resumidinha nessas duas provas, só para quem está assistindo, conhecer Ah, um pouco melhor como que você encara o esporte, porque é diferente perguntar como é que foi tua prova, fiz 9 horas e meia, daquela pessoa que fala assim, não, eu senti aquilo, eu fiz aquilo, eu lidei com dificuldade de tal forma. Então, acho que é legal você dar uma introdução, daí a gente vai para as perguntas que eu preparei mesmo. tá. Então, o Havaí 2012, cara, eu fui muito bem preparado para lá, né? Você treinou comigo, o Roniak treinou comigo, que está hoje aqui me incomodando aí na disputa aí da corrida. O Roniak Aham. treinou comigo. É uma época ali, né, depois do Iron de Floripa, que ninguém está treinando, né, para Iron. Então, eu me lembro que a gente fez pedal longo aí, você foi comigo. E eu fui para o Havaí muito bem preparado. Eu acho que foi a melhor assim preparação minha. Eu estava muito bem. A prova não foi legal porque eu errei. Cometi um erro lá que acabou com a minha prova, né? Que Uhum. foi na alimentação ali. Eu tomei um suplemento que acabou azedando com aquele calor do Havaí, né? Que você conhece também. Então Parece. acabou azedando. Eu tomei aquele negócio lá azedo e durante o ciclismo, né? Só tinha aquilo para tomar, eu fui tomando Você aquilo. levou só aquilo, E, né? cara, daí na corrida desandou tudo. Eu acho que eu tenho um recorde lá no Havaí, que é o cara que foi em todos os banheiros da corrida, fui eu. Eu fui em todos, cara. Do começo ao fim, Acho que todos, todo mundo sem. que corre já sentiu isso, né? Imagine você no meio do campeonato mundial e ter essa necessidade, né? E a questão do É, sal, acho que é legal que você comentar do sal também, porque eu lembro que chegou uma hora que faltou sal no teu organismo. é, A gente conhece como é, hipotermia e é uma sensação muito ruim, né? Você parece que parece que tá morrendo. Aí, qual que foi a tua porque aqui, alternativa quando você percebeu isso? então, aqui no Brasil, a gente, no Iron Brasil, por ser, eu acho que um pouco mais fresco aqui, não precisa tanto sal, né? E lá, eu acabei levando quatro comprimidos de sal só. Então não deu nem. E chegou ali na maratona, eu estava completamente desidratado, eu estava muito mal. Até passou por mim o Fifi, né? O Felipe Conde, da minha categoria, tudo. Ele falou: Como é que você tá? Eu falei: Tô muito mal, né? Tô muito mal. Ele: Você tem sal? Eu falei: Não, tal. Ele voltou, ele estava correndo, ele voltou, ele estava me passando. Voltou, me deu sal e tal, foi muito bacana. Eu dei até uma animada, mas realmente a prova já tinha ido, eu estava muito mal. Chegou uma parte da maratona ali que eu estava torcendo para não desmaiar, porque eu estava realmente muito mal, né? Isso é legal do E, esporte, né? Desculpa, pode falar, pode falar. não, e daí eu fui assim, sabe o que eu pensava durante a maratona ali? Eu pensava, pô, eu não vim até aqui desmaiar, né? O pessoal me levar. Eu ficava torcendo para eu não desmaiar, para ninguém me levar embora, que eu queria acabar a prova, né, cara? Sim. Aí eu consegui terminar, né? Eu desmaiei depois da linha de chegada, eu desmaiei. Desmaiei, fui para o ambulatório, fiquei um tempo lá. Foi até o Jurei que nunca mais ia fazer Iron na vida. Eu nunca mais faço esse negócio, chega. Tá. Mas, Antes de eu continuar, eu queria fazer uma observação aqui, duas, na verdade. Primeiro, do Felipe Gondry, teoricamente é um adversário teu, né? Vocês são amigos, treinam juntos, se sim, conhecem faz tempo. Mas lá na prova ele percebeu a tua dificuldade e olha só que legal como que o esporte pode ser encarado de uma maneira positiva. Mesmo sendo rivais dentro de uma competição, ele viu que você estava em aham, necessidade, quis te ajudar, fez de tudo para você ir mais rápido, para superar uma dificuldade tua.
e você Aham, incorporou aquilo e também seguiu adiante. Então, essa atitude esportiva é um fair play, né? Que eu acho que o esporte devia ser assim sempre. Então, aí, atitude louvável de você, já vi você o lado contrário também, vocês querendo se ajudar. E a gente na carreira como atleta profissional, às vezes a gente é bem competitivo, mas a gente não pode esquecer nunca fair play. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, eu tô pedalando, eu quero que meus adversários, sei lá, o Igor, o Santiago, quero que eles pedalem mais rápido ainda, porque quando eu for competir, eu seja um ciclista melhor também. Talvez eu perca uma prova ou outra, mas daí eu vou me preparar melhor para poder encarar esse desafio de novo, porque é possível, alguém fez, o cara do meu lado que treinava comigo, competia comigo, fez, então é possível. Então isso é bem aham, interessante. Na verdade, uma das razões que eu quis te entrevistar, Adão, é porque eu já te falei do teu carisma, que você é o espelho de muita gente, mas uma das características que é muito importante frisar aqui é o teu mindset. O quê? O jeito que como você pensa em relação ao esporte, em relação a desafios, em relação ao teu crescimento pessoal. Preste atenção, existem dois tipos de mindset. Aquele mindset fixo e o mindset de crescimento. E é como o dia e a noite. O mindset fixo, você tem uma opinião e ela é aquela opinião. E quando você enfrenta uma dificuldade, você julga se é capaz ou não. E executa. Se a dificuldade for muito grande, você não se acha capaz e é aquilo lá que você tem. Você tem aquela... Confia em você, mas tem uma certa dificuldade de saber o teu limite, mas você não arrisca, não procura aprender. E o mindset de crescimento é o oposto. Você vai na dificuldade, você gosta de enfrentar dificuldades, quer seja o problema de desidratação, de um problema qualquer, você vai ter aquela experiência e você não toma aquilo, não posso mais nunca mais fazer o Ironman do Havaí, ou não posso pedalar no Ironman desse jeito, não posso correr 500 quilômetros na semana. Aí o que você pensa? Não, o que eu vou fazer para me especializar nisso e procurar ter aquela performance, ter aqueles distância total no mês que você se preparou, ter aquele crescimento, pessoal, justamente mindset fixo é justamente isso, aquele crescimento para você ser melhor um dia depois, 10 dias depois, 15 dias depois. E quando as pessoas acompanham uma pessoa com esse mindset, elas meio que se contagiam com isso. Então, por isso que você é o espelho de muita gente, porque quem que não quer querer enfrentar um obstáculo e tentar 5 minutos depois, 10 minutos depois, tentar de novo, fazer outro tiro. Não conseguiu fazer o tempo do desafio lá, 3 e 10 quilômetros, volta lá na estaca zero e tenta de novo. Então, essas atitudes do dia a dia é que espelham muita gente. Então, eu queria fazer essa observação e queria também te perguntar da prova da Argentina, da tua maratona lá, que foi bem especial, acho, para você, né? foi uma maratona internacional de Patagônia. Eu fui com a Carol, minha namorada, e para mim foi, não Ponto é para você. triatlo, né? Elogiou a É, garota. Ponto para você. garantia a sexta já. E a gente foi junto, ela comenta também, foi a viagem mais legal que a gente fez, foi a prova mais legal que eu fiz. Cara, claro, não compara com Havaí, são coisas diferentes. Uhum. Mas é uma prova que eu recomendo para todo mundo, uma prova muito legal, muito bonita. O lugar é um espetáculo, não é uma prova de performance, né? É uma prova que o pessoal vai lá para curtir mesmo, fazer. É uma prova dura, muita subida, frio, um vento absurdo, mas, cara, cada curva que você faz naquela prova lá tem um quadro na tua frente. A Bonito, né? natureza lá é um espetáculo, assim, você não acredita, você fica olhando aquilo e fala, cara, como é que isso aqui existe? É muito bonito, é muito bonito. Foi o lugar mais bonito que eu fui na minha vida. E a prova também, assim, um astral bem legal, pessoal muito bacana, divertido, ninguém ali com performance, e tinha helicóptero na prova, drone, um monte de coisa na largada ali, sabe? Não tinha muito atleta, mas daí eu fiquei ali, sabe o que? Eu vou sair no cacete aqui para ficar saindo na fita depois, né? Eu vou sair nas filmagens. E eu saí mesmo, saí queimando na largada, o helicóptero em cima filmando. Isso. Pô, eu falei, que legal, vou aparecer, né? E eu fui embora, cara. Daí fui até, acho que o terceiro, quarto quilômetro, eu estava liderando a prova. Assim, liderando e pensando, cara, que cagada que eu tô fazendo. Tô fazendo errado, né? Fazendo cagada. Mas curtindo, né? Isso que importa. Não, mas, sabe, daí foi, eu reduzi, o pessoal começou a passar.
E acabei bem a prova, ganhei a minha categoria e tal. Nunca tinha ganho um pódio numa prova de corrida, porque é o meu fraco, na verdade, é um ponto fraco meu. E daí lá eu ganhei. A viagem, assim, foi um espetáculo, junto com a Carol, a gente visitou um monte de coisa. Recomendo para qualquer casal, qualquer pessoa que queira ir para lá, vale a pena muito, assim, muito legal. Tem outras provas lá, não é só a Maratona Internacional, tem outras provas lá também. Essa maratona tem uma altimetria pesada, né? Acho que você correu. Quanto? Você lembra teu tempo que você fez? Deu 5 por quilômetro, isso? Deu perto de 5 por quilômetro, né? Uma super Por aí. altimetria. Hein, Por Aldão? aí, era bem duro. Vou te perguntar o que significa o esporte para você, Aldão, porque você tem uma perspectiva mais geral. Você já teve essa parte, por exemplo, da maratona que você conversou comigo, que você curtiu bastante. Teve a parte da competitividade, rendimento, querer performar, querer ter a vaga para o Havaí, ir para o Havaí, competir lá. E também tem o lado da paternidade, que quando a gente tem um filho, né? Ou, na verdade, o nosso filho significa tudo para a gente, né? A gente muda a nossa perspectiva de mundo. Então, os nossos valores se invertem um pouco, não tão subjetivo, mas um pouco mais expansivo. E você teve o teu filho no esporte, ele quis ser profissional, você incentivou ele. Então, eu queria que você, a partir da perspectiva de hoje, como que você vê o esporte? Como que ele pode ajudar, de repente, alguém que tem um filho querendo ser um atleta? Ou o que significa para você todos esses lados de viagem, de rendimento? Então, dá um panorama geral para mim do que significa o esporte para você, Aldão. Pergunta difícil essa, vamos ver. É bem complexa, né? Mas, cara, o esporte para mim, na verdade, quando eu comecei realmente a levar um pouco mais a sério o esporte, ele acabou mudando minha vida. Porque eu fumava, bebia um monte, eu ainda bebo, mas eu gosto, né? Eu gosto. Mas eu fumava, e eu parei de fumar, quando o Todinho nasceu, eu parei de fumar, né? E daí comecei a me dedicar mais ao esporte. Eu antes nadava fumando, eu nadava, fazia aula de natação aí. Mas daí quando ele nasceu eu parei de fumar, comecei a levar um pouco mais a sério, comecei a fazer algumas provas de triatlo e coisa, nada assim, uma lá de vez em quando, né? E daí isso mudou tudo, né, cara? Mudou tudo, mudou a minha vida, eu acho que deu um novo rumo até para a vida dele mesmo, né? Do meu filho, da minha filha, para a família toda, né? Foi assim uma mudança, uma atitude minha que acabou mudando tudo, porque depois disso a gente foi um monte de prova, né? Quantas provas a gente foi junto, quantas provas eles ficaram lá me esperando, torcendo para chegar e eu ganhar um abraço, um beijo ali, né? De um filho. Você é pai, você sabe, isso é muito gratificante, né? Então foi uma mudança ali, um clique, né? Eu falei, eu vou parar de fumar e vou começar, né? A cerveja eu não paro. A cerveja legal continua. de ver porque eles veem o esforço que você tem para treinar, para competir e o quanto você leva a sério, né? Porque se você não levar a sério, você vai lá na prova, eles veem que você sofre, que você não tem o rendimento. Agora, se eles veem você treinando, abdicando de algumas coisas, seja no teu caso era o cigarro, mas enfim, pode ser diversas coisas, pode ser uma dieta, pode ser vários fatores. Aí quando chega na prova e tem aquele abraço especial, aquele sentimento de conquista, cara, isso invade a família toda, né? Eu sempre brinco que você às vezes eu trabalho com um atleta de Ironman, com um atleta de triatlo olímpico, quando ele, no final das contas, na verdade, a família dele tá intoxicada com essa alegria, sabe? Então é uma coisa muito legal que às vezes ele até chega. Vou dar um exemplo aqui do Luquinhas. Uma vez ele foi me apresentar para a mãe dele. Ele falou: Ó, esse aqui que é meu treinador. E daí ela já abriu um sorriso assim. Então, de certo, com certeza, ela já viu uma diferença nele pelo esporte. E isso impactou também as pessoas ao redor. Então, o esporte, na verdade, é uma ferramenta magnífica, né? Sem contar as alegrias, né? Os lugares que a gente vai, as emoções que a gente tem quando a gente está no limite, né? O esporte, o limite qual é? É o rendimento ali no dia, o quanto você aguenta. Isso é uma coisa muito legal, que a gente faz todo dia. Hoje eu fiz isso também. Dei tudo no rolo aqui. Foi a primeira vez que bati o recorde da minha subida lá no Swift, a primeira subida lá. Tô animado com isso. E a gente sempre está se desafiando, né? Isso é legal. E falando aí da família, Gui, né? A nossa família inteira, né? Faz esporte, a família inteira. A minha mãe é uma
Assim, ela, se ela pudesse, hoje ela pudesse, acho que fazer um Iron, ela fazia um Iron para motivar Beijo os. pra Dilma lá. Tô com Que saudade. legal. Eu acho que ela faria um Iron para motivar os netos dela a praticar esporte. Então, eu acho que ela foi a maior incentivadora nossa, desde lá de trás. Ela sempre, está sempre motivando, sempre junto com a gente. Então, o exemplo vem lá de trás já, né? Uhum. E eu, nos primeiros Irons aqui que eu fiz, até esse de Kona aí, né? Que eu consegui a primeira vez a vaga, toda vez eu chegava chorando, né? Chorando, mãe chorando, irmã chorando, filho chorando. Então, cara, aquela emoção ali é impagável, né? Você chegar numa prova e tá a tua família inteira, os amigos, né, chorando. Sim. Então é isso que é legal no esporte, é isso que vale. É, depois, agora o Todinho, né, fazendo e virou profissional. Agora mudou um pouco para mim, né? Porque eles esperam ele e eu. É hora que eu chego, eles querem ir Assistem. embora. Pô, demorou tudo isso. Podemos ir embora. É assim. Pois é, tô mal acostumado agora. Então, É, você já tá há quantos anos no triatlo? Então, é mais do que eu, né? Acho que 30 anos já, Aldão. não, acho que, cara, é mais ou menos a idade do Todinho, né? Por aí, 25, por aí. Eu não lembro direito quando eu fiz a minha primeira prova, mas a minha primeira prova de teatro foi o Sesc. Eu O vou Sesc. sincronizar com o próximo assunto. Nessa história, você passou por vários treinadores. Você treinou comigo, treinou com o Catinha, treinou com outros treinadores. E eu queria que Ah, você me falasse rapidamente o que você aprendeu de principal. Porque quando a gente passa por uma escola de treinadores, a gente sempre pega uma lição principal, né? E eu já ah, tive as minhas também, já tive vezes que é, eu fui tratado com um pouco mais de rigor, que me fez bem. Teve outras vezes que eu procurei me desenvolver um pouco pessoalmente sozinho. Então, na verdade, eu fui ah. aprendendo um pouco de cada lado. Eu queria que você falasse do que você aprendeu com os seus treinadores. Então, quando eu comecei lá atrás, fazer umas provas lá, eu treinava sozinho, não tinha nem. Uhum. Meu irmão fazia polo aquático no Clube do Golfinho na época e tal. Ah, E eu comecei a treinar, eu treinava por conta, saía correr aqui, não tinha, né, ideia nenhuma do que era. E até uma vez, me lembro que um cara comentou no vestiário coisa que ele correu 10 quilômetros, eu achei um absurdo aqui. Eu falei, como correu 10 quilômetros? 10? Eu não acreditei, porque eu não tinha nem ideia das coisas. E eu levei muita sorte com o treinador, né? O meu primeiro treinador foi o Catinha, que foi o treinador Todinho também, né? uhum. E acho que depois que eu comecei a treinar com ele, assim, começar a seguir uma planilha, a minha evolução foi, assim, absurda. Já de cara, sabe? Foi muito boa. E achei legal também no Catinho, treinando o Todinho, que eu acho que uma importância muito grande, um treinador, é saber lidar com o atleta quando ele está iniciando, né? Uhum. Porque se fosse um atleta ruim, um atleta tal, o Todinho nem tinha seguido carreira. E o Catinha teve esse tato, né? De motivar e de fazer o Todinho gostar Na hora certa, né? da, Na adolescência ali é uma fase crucial. é legal. Sou muito agradecido por ele, além de ótimo técnico, é uma pessoa incrível, né? O Catinha, para quem conhece, sabe, é uma pessoa incrível. É verdade. E eu conheci os treinadores, tanto que na natação, lá quando eles estavam fazendo só natação, tinha o Beto lá que eles adoravam, que era um técnico maravilhoso. Hoje ele treina aqui no Três Marias. É um técnico também muito bom de natação. E daí tinha um outro lá que era um técnico muito bravo, eu lembro. E daí o Beto, até uma época lá, ele entrou de férias, eles não queriam ir nadar. Não, não vou, eu não vou. Professor lá, eu não vou. Tal, né? Então, Uhum. acho legal, o técnico tem que ter esse tato, né, para primeiro contato da criança com o esporte, para fazer a criança Eu gostar sempre daquilo. digo que o técnico tem que ser um pouco psicólogo também, né? É lógico que alguns têm mais afinidade para trabalhar com criança, outros adolescente, outros com outro Então, perfil, mas independente disso, você tem que ter a leitura do indivíduo antes dele falar qualquer coisa.
Se ele não treina bem, você tem que Exatamente. entender o porquê, por que que o atleta pode estar pensando, ou se é isso mesmo, que o atleta, às vezes, no rendimento, você tem que esquecer um pouco, tá sentindo mal, tá com dor de barriga, paciência, tem que fazer o melhor possível no treino. Então, você tem que saber o que o aluno o atleta está pensando e tem que exigir dele a quantidade certa. Não pode nem destoar nenhuma coisa nem da outra, né? E legal que você Aham. falou, acho que muita gente se identifica, Aldão. Eu ainda vou perguntar do que você aprendeu comigo. Mas muita gente se identifica com o teu início de não ter um treinador, não ter algo planejado e de repente começar a seguir um negócio estruturado. Porque é bem diferente, né? É bem Bem, diferente. bem, Tem ah, vários princípios de é treino. outro mundo, né? Vocês estudaram para treinar uma pessoa e tal. Eu fazia por conta, fazia o que eu queria, o que eu achava que era bom, o que não era. E errei muito, né? Errei muito. Tanto que a hora que comecei com o técnico, que me orientou direitinho, vamos dizer, eu passei lá de 10º lugar na categoria para segundo, terceiro e tal, já de cara, assim. E Então, foi uma orientação certa. já tem vezes que eu pego alunos ou atletas que correm para 50 minutos ou 10 quilômetros, porque nunca tiveram nada estruturado. Corre todo dia 10 quilômetros, por exemplo. E daí ele sempre faz o Aham. mesmo tempo. Aí começa a estruturar os treinos, 2 meses depois está correndo para 40 minutos, 42. O João, É, eu corria para 52 minutos 3 meses depois, sabe o João? Ele correu para sim, 36 minutos os 10 quilômetros. Então, é, dá bastante sim, diferença. E o que você aprendeu claro. comigo, então, Todão? Ficou bastante tempo treinando? Bom, Treina hoje ainda, é um líder do desafio de julho, que a gente já vai chegar nesse assunto. Tem muita gente que está ansiosa para saber quanto que você correu hoje, Adão. Não sincronizou o relógio ainda. Daí o pessoal fica ansioso para saber quanto você correu. Tá no cara, último dia. eu é que estou muito curioso com o Roniak, quero saber quanto que ele correu, né? Porque Tá. amanhã acaba esse desafio e eu acho que eu vou sofrer muito Só amanhã. para deixar no Mas, suspense. cara, falando, Só para deixar o falando, suspense. A Manoc propôs um desafio para os seus atletas no mês de julho. Quem completaria a maior distância correndo no mês? De ciclismo e corrida. E também teve umas metas para a equipe, que eu propus como forma de desafio pessoal também, duas coisas. Quem conseguiria correr ou pedalar 15 dias consecutivos, porque dá vontade de fazer um treino difícil, depois dá vontade de descansar. E às vezes tem compromisso, então é muito difícil manter 15 dias. E a gente vai fazer uma bonificação especial para quem conseguiu os 15 dias. E além disso, na forma de equipe, eu queria que 10 atletas do sexo masculino corressem abaixo de 3,10 o quilômetro e 5 meninas abaixo de 3,40. Não corriam isso. Era difícil, era audacioso. Mas eu fico feliz em afirmar aqui para todo mundo, hoje é dia 30 ou 31? 30. é, Todo mundo completou esse desafio no dia 28. A última menina correu lá o quilômetro para 3,34. Então fechou o desafio. Melhor tempo masculino, por curiosidade, 2,50. Foi feito quarta. E de menina, 3,33. cara, Então, o muito Odão bom, é o né? líder, né? O Odão é o líder da distância e da quilometragem. A gente vai chegar nesse assunto ainda. Mas antes eu tô Tá. curioso para saber o que você aprendeu comigo, Tadão. Então, Gui, cara, eu vim ali 4 anos, né, antes de entrar na Manoca. Eu já te conhecia há muito tempo, né? A gente já era amigo, torcia muito por você já nas provas ali. E quando eu entrei na Manoca, eu já estava no meu 4º ano tentando a vaga para o Havaí, que era o meu sonho, assim, a vaga para o Havaí. Então foi 2011 e o Todinho estava estudando lá na Positivo, né? E vocês estavam lá com aulas lá. Aí a gente aproveitou e entrou. Então, você como atleta de longa distância, para mim foi um espetáculo, né, cara? Tudo, teu treino, eu adorava o teu treino. Adorava, assim, lá no começo. Eu sofria muito, eu gosto de sofrer, eu gosto que o técnico me faça sofrer mesmo. Então, esses treinos longos, a gente descia, né? A gente fez alguns treinos de descer até a praia, nadar na Praia Mansa e voltar. Assim, eu adorava. Falar, porra, que legal esses treinos aqui, muito legal. E fora o pessoal, né, que estava treinando com a gente ali, muita gente boa. E, cara, o que eu mais queria, aquela vaga, aquela vaga. Porra, no 4º ano ali eu fiquei assim, falei, não é possível, cara. Não, né, tô fazendo tudo certo, não, eu tenho que pegar a vaga. E Uhum. daí, quando eu entrei com você lá, eu me lembro que você me judiou bastante. Me judiou. A gente fez, assim, treinos absurdos, treinos de bike, muita bike. E eu acho que eu ganhei ali, sabe? Treino da bike, porque era o meu forte. E ali você colocou muito volume, Muito sei volume. lá, né?
uns treinos assim de tiro também, que eu não fazia. E eu cheguei na sobra, no pedal, eu sobrei, assim, eu pedalei muito fácil. 4h48, Muito muito, fácil. muito, cara. Foi mais fácil Assim, que os treinos, né? cara, eu lembro que eu cheguei na transição ali, aquele ano largava todo mundo junto, né? Profissional, amador, era uma largada só. E eu cheguei, eu larguei a bike, não tinha quase bike lá na transição, cara. Eu saí para correr em 23º geral. Falei, cara, eu tô muito bom. Nossa. Eu tô muito bem na prova. E, cara, isso aí foi você, né, cara? Foi você que me passou os treinos, foi você que... Então, o que eu tenho para falar de você? Eu só tenho a agradecer. Ali, e eu corri a maratona, a minha dificuldade sempre foi essa, agora acho que eu melhorei um pouco. Mas a dificuldade minha sempre foi na corrida. Eu corri a maratona 3h45, mas ainda acabei garantindo a vaga. E até hoje foi o meu melhor tempo lá, 9h42. Então, o que eu tenho para falar de você é só agradecer, né? Que Eu, foi aquele dia que eu realizei um sonho. não, legal. Você realizando o sonho, a gente realiza junto. O nosso treinador torce demais para os atletas. E toda vez que um deles, né, tem uma satisfação dessa, nosso crescimento, assim, também como treinador cresce, mas assim como pessoa, assim, nossa alegria é igual. Você ganhou o negócio, parecia que eu ganhei também, né? A gente ganhou junto, na verdade. Uhum. Mas eu acho que E você... dessa parte do ciclismo, Adão, o treinamento para o Ironman, ele tem que ser bem específico, né? No teu caso, você tinha o ciclismo bem forte. Algumas pessoas priorizam a corrida, a natação, mas a gente não pode esquecer que a gente vai ficar no mínimo 50% da prova na bicicleta. Eu É, pensando no Ironman para 8 horas, vou dar um exemplo. Não fiz 8 horas ainda, mas enfim, um pouco mais. No mínimo, eu vou pedalar para 4h20, 4h30. Isso dá mais de 50% da prova. Como que eu não vou dominar perfeitamente esses 50% da prova? Eu vou jogar metade da prova ao acaso? Não, você tem não. que saber o que você vai fazer, saber o ritmo que você tem que impor, saber se você aguenta, por exemplo, depois de 3h30 de bike, acelerar aquela 1h30 final, porque realmente no Ironman, essa 1h30 final que faz a diferença. Na primeira hora, Faz. na segunda Exato. hora, todo mundo coloca os 300 watts lá, anda 45 por hora. Amador, inclusive. Exatamente. Mas depois de 5 horas com o vento na cabeça, você começa a desidratar. Então tem que dominar o teu corpo respondendo a esse cansaço, a hidratação, a alimentação, a vontade mental, né? Que Sim. alguma coisa vai estragando por dentro. Aí você tem que, Vai. não, vai estragando. Eu disse, não, vou ter que continuar, vou ter que continuar. E aquele mindset de crescimento que eu falei é bem claro nisso, porque você treina uma vez, dá errado. Você treina 2 vezes, dá errado. Você treina 3 vezes, dá errado. Aí você pensa, vou ter que desistir. Desistir nada, a gente combinava os treinos, falava para você fazer Exato. de novo e de novo, aí você dominou o negócio. Exato. Você cresceu com o desafio. Aí quando chegou na É. prova, você achou até fácil. E daí a corrida a gente não foi ruim também, tanto que você fez 9h40. Não, foi Mas cada bom. um tem que desenvolver uma parte, né? A corrida Foi ainda, bom. agora acho que vai encaixar, né? Eu acho que sim, esses últimos 2 anos aí eu tenho corrido bastante. Aliás, a última prova eu nunca tinha ganho do Fifi, né, que é o meu rival ali, meu concorrente. Eu nunca tinha ganho uma prova dele curta, nunca tinha ganho. Prova curta. E no Sesc Caiobá foi a primeira vez que eu ganhei na corrida. Então, Aí, eu ó. tô aprendendo a Por isso, correr também. por isso que eu te chamei, Aldão. Eu queria, se fosse um recado só que era para você dar para as pessoas que estão assistindo, era esse. Ó, você tá com uma dificuldade, você não tem problema nenhum ter essa dificuldade. Desde que você trabalhe, cresça, curta, né, o aprendizado, porque ele fala, toda vez que o Aldão fala, ele fala, não, eu gostei de correr, eu treinei a corrida, eu faço isso, mas você gosta de fazer. E daí quando chega no momento crucial, aí você aproveita tudo que fez. Então, Sim, ter dificuldade, a única coisa que faz é você crescer. Como se tivesse aquele mindset fixo aqui, um cadeadinho fechado, e um mindset de crescimento como se fosse uma árvore plantada, que cada dia você precisa regar, precisa colocar uma informação a mais, e ela vai dando fruto e não para o crescimento. Cada dia você aprende uma novidade e você vai se tornando mais frutífero, digamos assim, já fazendo analogia. Massa. Performance. Vamos falar de performance. O que você mais gosta de fazer relacionado a performance, Aldão? O que mais te anima quando você performance. está treinando? Porque você me fala assim, 55,
55 anos e ainda quer, não, ó, daqui para frente eu quero correr melhor, fiz tal coisa. Então, o que te leva a sempre buscar performance? Então, meus 55 anos agora aí, cara, tá difícil, porque o corpo vai, ficando mais fraco, vai ficando mais difícil. Então, eu estou procurando outras formas de manter aquela minha performance, né? E eu tenho até melhorado. E o que eu tenho feito é procurar melhorar minha técnica, tanto na natação. Eu fiquei nadando assim nos últimos anos, prestando muita atenção na minha técnica, algumas coisas que você me deu de dica ali, não está fazendo isso, tal, tal. Então, eu tenho, assim, batido muito nessa tecla de técnica, né? E na corrida também, eu corria tal forma, estou tentando fazer mais técnica, tentando... Eu não faço uma coisa que eu tenho preguiça, que eu sei que também vou ter que fazer, que vai melhorar, mas eu tenho muita preguiça de fazer musculação, sabe? Esse troço de alongamento. Eu não gosto, sou preguiçoso, sou ruim nisso. Sou ruim. Dizer, mas vai melhorar. Vou melhorar. Eu sei porque eu fiz uma época e eu melhorei muito com isso, com a musculação, mas eu tenho preguiça. Isso eu não gosto. Mas eu gosto muito de fazer, cara, fazer a pista lá na universidade, positivo, fazer pista, tiro. Eu gosto de chegar vomitando naqueles treinos nossos lá, eu gosto muito daquilo. E eu sei que aquilo lá melhora. Pista é um troço que funciona muito para mim, né? Principalmente quando tem lá a Rafinha lá me puxando, a Rafinha me judia. A Rafinha, tem o pessoal ali da equipe ali que judia, que corre bem, e eu quero acompanhar e tal, mesmo com a minha idade, 55 anos, eu quero acompanhar a piazada lá. E isso tem feito eu melhorar. Então, te dando dica. Só lendo os comentários aqui, desculpa interromper, mas estão falando para você fazer pilates funcional, que vai te ajudar. Mas deixa eu fazer um comentário. O Adão, na verdade, eu estou entrevistando a pessoa mais forte que eu já conheci. A gente fez uns testes de força já há uns 5, 10 anos atrás, vários testes, né, de força, de potência. Difícil ter alguém que chegava perto das suas marcas, seja arremesso de medicine ball, seja salto, seja potência máxima no ciclismo. Eu vou te contar essa daí, Adão. Teve uma vez, eu comprei o primeiro medidor de potência, pessoal. Comprei o medidor de potência. Olha aqui a novidade, 2013, acho. Daí eu falei, beleza, eu já consegui 880 watts na estrada, peguei uma subida, acelerei, fiz 880. O Adão de chinelo na praia, pegou... Não, deixa eu tentar. Não. Encostar de chinelo, cara. Você vai sprintar aqui na minha bicicleta de chinelo, vai cair. Não. Deixa eu tentar. Foi até o final da rua, ficou de pé, voltou, deu 5 pedaladas, mostrou o relógio. 1.100 watts, 1.080 watts. Pô, cara, acabou comigo aquela história. Daí eu acho que você não gosta tanto de musculação, mas porque você já tem uma força grande, né? Mas o recado que eu dou é que agora você tem que usar esse potencial. Da mesma forma que eu fiz você pedalar mais, que você pedalava bem já, pedala assim, tem que ter uma inércia X, subida faz isso, você pedalou comigo, vários treinos foi aprendendo, a musculação é uma coisa para você aprender ainda. Mas o teu mindset de crescimento não para aqui, porque essa parte da técnica é uma parte essencial. Por que você vai travar aquele rendimento muscularmente? Por que jogar teu braço com toda a força e puxar um monte de potência na água, se você pode minimizar o arrasto, né? Dos dois jeitos você vai mais rápido. Ou joga mais força, fazendo musculação e tudo errado, ou você minimiza o arrasto e vai mais rápido. Então, achar o equilíbrio dessas duas forças, acho que tudo é equilíbrio. O equilíbrio das duas forças, né? É o que vai fazer você um atleta melhor. E paciência que tem 30 anos, paciência que tem 20, 50, 60, 70. O importante é você sempre estar se desenvolvendo. E isso eu vejo bem nítido em você. E estou feliz de estar te entrevistando, cara. Muito legal. Então, queria só dizer, pessoal, cara, eu tô com 55, mas eu fiquei também muito feliz. Não sei se foi esse ano, eu tô meio perdido. Foi esse ano, a Maratona de Curitiba, que eu bati meu recorde ali, cara, recorde de 15 anos atrás que eu corri. Então, eu fiquei mais velho, mas eu estou aprendendo a correr. Eu corri maratona mais rápido, nesse ano. Foi legal. Isso foi. Quem está assistindo vai estar animado, então. Porque não tem... Às vezes, os limites a gente se autoimpõe, né? Mas por que não desafiar eles, né? Se a gente colocar limite em tudo, a gente vai ficar travado uma hora.
a gente tem que explorar os potenciais, lógico, tem que ter um pouco da racionalidade, não vamos ser só emoção, assim, limite não existe. Mas vamos de pouco em pouco, vamos trabalhando nossas crenças, nosso crescimento, que de repente o limite num dia tá lá, no outro dia já não tá mais. Não é? Exato. Então isso é muito legal. Vamos falar do desafio. Tem muita gente perguntando, quantos quilômetros você correu nesse mês, Adão? Quantos quilômetros você conseguiu correr nesse mês? E se você já tinha feito algo parecido na vida? Cara, não, nunca fiz e nem acreditava que eu era capaz de fazer o que eu fiz esse mês, cara. Na verdade, eu corri os 15 primeiros dias ali, achando que era aquilo ali e acabou, né? Então eu corri, cara, eu corri ali os 9 primeiros dias, uma média de 21 quilômetros por dia. Me animei e tal. Falei, e daí no 10º dia era o meu aniversário. Eu fiz 1 quilômetro por ano de vida, que foram 55 quilômetros, né? Eu fiz no 10º dia. Então eu estava cansado lá dos 9 dias, 21, e fiz 55. Eu saí para correr aquele dia, eu achei que eu não ia conseguir fazer os 55. Né? Fiz aquele percurso que eu queria sempre fazer, que era descer a serra correndo. Muito legal. Recomendo também, bem bacana. Bem bacana. E, cara, hoje eu fechei 583, eu acho. 583 quilômetros. 583 quilômetros. Está com média de quase 20 quilômetros por dia. Isso equivale, sabe quanto, pessoal? Vocês estão ouvindo? Dá em torno de 140 quilômetros na semana. O Adão, com 55 anos, 140 quilômetros na semana. De média. Ó, quando eu tô treinando... Ó, vou falar como que era meu treino com o Adão pro Ironman dele, que ele foi bem. A gente pedalava bastante, pedalava forte, mas a distância total da semana variava de 50 quilômetros menores e chegou até 90, 95. Não precisa correr, não faço o atleta de triatlon correr tanto assim, porque ele já tem, né, já tem o desgaste já do trabalho e de outras coisas. Então, meu objetivo como treino é dar o máximo de efeito, né, com o menor treino possível, com o tempo que a pessoa dispõe. Ele, nesse desafio, ele se falou, já dá claro que ele gosta de correr, que ele está animado com propostas novas, e esse ano não tinha prova, né? Tinha que mexer com o pessoal de alguma forma. E um desafio não tem nada mais claro para um atleta, mais legal, que ser desafiado. E surtiu um efeito muito positivo na equipe como um todo. A gente está falando com o Adão que correu 20 km por dia, mas eu acho que 60% do time nunca tinha corrido essa distância na vida. E eu vejo que não tem ninguém machucado. Até pelo contrário. Porque os dias que tá cansado, você vai lá e corre devagar. Sim, não é? Exato. Você não consegue treinar um volume desses e ter uma intensidade alta. Nem possível. Porque o corpo não estava preparado. Então você vai lá e vai rodar no outro dia por algum motivo, no caso do desafio. Aí você percebe que tudo que eu tenho falado nas lives, da questão de intensidade e volume, ele reflete mesmo. Porque se você está com volume grande, vamos supor que todo atleta que tem o tempo ilimitado para treinar tem um volume grande. Você não vai fazer a maior parte desses treinos forte, nem vai fazer perto da intensidade do limiar. Você vai fazer abaixo. E na hora que você vai exigir do teu corpo, você vai exigir no máximo. Lógico que esse mês de julho eu não estou exigindo os tiros máximo deles. Então a gente está competindo pelo volume, mas outra parcela da equipe que fez os tiros de velocidade. Até você não conseguiu correr o quilômetro para 3:10, suponho, com esse volume todo. Não dá, né? Não tem como fazer isso. Impossível. No meu caso, eu também dei uma intensificada no volume. Por curiosidade, esse ano, a minha média de volume por mês estava em torno de 200, 250 quilômetros, que não é muito, né? 60 por semana, 50. Esse mês já estou com 350 quilômetros. Então, para mim também foi um baita incentivo. E as minhas dorzinha normal de treino tem, lógico, que vai ter um dia dói ali a canela, outro dia dói muscular, outro dia... Porque eu fiz as intensidades também. Aí, então, tem dias que estou mais cansado, mas vou lá, rodo pouco. E acabei percebendo que meu corpo se fortaleceu como um todo. Ele vai fortalecer, vai ficando firme as passadas, né? Aí, de vez em quando, eu tô cansado. Vou sair rodar aqui 1 horinha. Você nem faz força, você só fica em cima do corpo, né? O corpo vai trabalhando, você fica lá meditando, pensando nas coisas, relaxando. Aí você chega em casa, parece que não fez nada.
E esse que é Aham. o objetivo do atleta de endurance, é justamente isso. Você ter uma continuidade de um volume grande e ainda tá curtindo aquilo, não ser nada para o corpo, ser natural. Essa que é a palavra. Ser natural, você Aham. correr 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros em 3 horas, que era o nosso objetivo, né? Chegar firme no Ironman, ponto de correr esses 40 quilômetros e ainda poder comemorar sem estar com aquela fadiga É, extrema. exatamente. Porque eu já tive o outro lado também. Já teve provas que até fui bem colocado. Teve um Ironman que eu tava machucado lá em Chattanooga. Eu não tinha treinado nada de corrida. Treinei 2 semanas e corri para 2:57 a maratona. Lógico Brincadeira. que eu não andei os próximos 14 dias, né? Você ficou mal. Mas, por outro lado, quando você tá treinando, igual eu tava lá no Ironman que eu ganhei em Copenhague, acabou a prova, no outro dia eu tava correndo. Já podia correr, podia fazer o que fosse. Então, o objetivo do atleta é Aham. equilibrar, né? Saber dosar a quantidade e volume, mas nada melhor que um desafio, né? Foi, Quando... para mim foi ótimo, né, cara? Porque faz 2 anos que eu não largo o Iron. E eu preciso disso, eu gosto mais, eu preciso do prova zona. E quando você colocou o desafio lá, eu no começo nem dei bola. Falei, ah, tá, só tava trabalhando, fazendo um treino aqui, outro ali. Tem bola, é ótimo. Aí, Sinceridade é ótima. cara, no sábado até eu corri 21 com a Carol, que a Carol tava treinando para maratona aí, tô correndo com ela, nos domingos eu corro com ela, que ela tá treinando. E daí domingo eu fiquei olhando lá, falei, você tinha mandado o convite para mim participar do negócio, falei, eu vou fazer esse negócio aí. E entrei. Cara, eu acho que o acúmulo dessa minha vontade de fazer um Iron, eu falei, vou começar a sofrer desse negócio aqui. E, e daí foi indo, comecei a fazer distância, daí eu fiquei liderando ali, falei, cara, será que tá para mim ganhar essa piazada aí? E hoje continuo liderando, corri aquele 55, daí no outro dia, cara, eu não conseguia Nossa, levantar. imagina. Isso era o 10º dia ainda. É o 10º, e 15 dias tinha que correr todo dia, né? 15 dias, uma das regras ali era correr todo dia, pelo menos 25 minutos, né? 25 minutos era o mínimo, é. 25 minutos. Eu levantei da cama, fui me escorando até o banheiro, porque minhas pernas estavam. Eu falei, como é que eu vou correr 25 minutos hoje, cara? Cara, deixei para de tarde, né? Daí saí, fui dar uma caminhada e tal, mas as pernas não iam demais. Aí fui à tarde. Cara, eu tava quase chorando, né? Mas fiz os 25 minutos. Fui lá. Eu Fiz. vi. No Nesse outro, dia eu fui no conferir se você tinha corrido, cara. Eu olhei lá que você correu para 5:19 quilômetros. Eu falei, ele correu, conseguiu correr. consegui. E daí no outro dia tava pior. Tava pior, tava doendo mais, cara. Eu falei, não. Vou lá. Fui lá. 25 minutos. Daí a Carol correu junto comigo. Vamos lá, 25. Fechei. Aí no outro dia eu já estava um pouco melhor. Daí comecei a correr. Só que nesses 2 dias que eu corri 5 quilômetros, o Roniak começou a encostar de volta, né, cara? Aí falei, nossa, eu achei que eu ia descansar, esse cara vai ficar me incomodando, né? É, Roniak, ele tá e uns eu 20, sei que ele 30 é quilômetros. forte, cara. Ele tava, não sei como é que está a sincronização de vocês, mas tava uns 30, 40 quilômetros de diferença. Né? Tava dando média de 1 km É, por dia no final de semana aí. Falei, nossa, esse então, pessoal tá fora do normal. Hein? segunda, pode falar, Eu pode acho falar. legal a gente comentar, porque o treinador, eu falei em relação ao atleta, né? Que o treinador tem que realmente sentir o atleta, saber a hora de puxar, de tirar o pé, mas o treinador também tem o dever do coletivo. Isso é interessante, porque tem o atleta que ele transparece mais seus sentimentos, suas emoções, então é mais fácil da gente ter essa sensibilidade. Por exemplo, se você conhece bem uma pessoa, o Todinho mesmo, você, eu sei se tem uma coisa errada no teu trabalho, você nem precisa falar nada. Já sei que se você não desempenhar bem no dia, tá bom, não vou falar nada. Mas eu já sei quando você também pode mais. Agora tem pessoas que são mais quietas, né? Que a gente não tem essa sensibilidade tanto, tão grande. Mas com o coletivo todo da equipe é uma energia como se fosse uma energia única. Que você tem que saber a hora de dar um cutucão para vocês podem ir mais, tá muito na zona do conforto aqui. Ou, algumas pessoas se machucaram, 2 pessoas estão fazendo não sei o quê. Aí é hora de rever alguns conceitos, porque o treinamento, a base da periodização existe, a base, o procedimento, tudo. Mas todas elas são passíveis de mudanças. Mudanças são sempre positivas.
Quer dizer, Uhum. as mudanças, elas precisam ser feitas. Você tem a ideia, tem a programação, mas ninguém funciona aqui igual máquina. Tem a programação certa, mas tem hora que você vai ter que ter a sensibilidade do time como um todo, saber, ó, vamos empurrar as meninas estão, sei lá, com pouco ciclismo, não estão combinando o treino, ou os meninos estão competitivos demais nos treinos, estão esquecendo os treinos fáceis. Então, como treinador e também conversando com os outros treinadores da equipe, a gente sempre tem reuniões. Acho que eu não comentei aqui, mas a gente faz reuniões semanais bem legais. Agora, na pandemia, isso passou um pouco mais, mas a gente ainda conversa. Porque a gente decide o futuro da equipe. Ó, não tá dando certo, tá dando certo. Vamos incentivar aqui, vamos incentivar lá. Ah, eles precisam de alguma coisa motivacional. Então, a gente sempre conversa, porque tem que ter a sensibilidade do grupo. Se você não tem isso daí, você perde metade do teu potencial como treinador. Obrigado. Verdade. Você tem assim essa sensibilidade tua, é muito aparente, né? Essa torcida tua, você conseguiu, eu sei que um treinador tem que fazer isso, mas você conseguiu de mim tirar o meu máximo. Eu achava que eu não conseguia. Não, eu achava... Vamos comemorar aqui, galera. Sabe quando você pensa assim, não, eu não vou conseguir fazer isso, Todão, você tem que correr para tanto, você vai lá e, cara, mas eu não vou conseguir. Não, você sabe, essa sensibilidade tua, essa paixão tua, que eu até falei uma vez, eu comentei com a Jennifer, que essa paixão tua por esse esporte, você vibra mais quando um atleta teu consegue alguma coisa inédita, assim, uma conquista, você vibra mais com isso do que com você mesmo, cara. Isso dá para sentir em você. E o legal é que você passou isso para todos os professores da Manobra. A gente sente neles isso, sabe? Que eles têm essa paixão também, né? Então, a diferença de estar treinando lá, essa é uma diferença enorme para mim. Eu gosto muito, né? Apaixonado pelo esporte. Gostei bastante de ouvir. Obrigadão. Muito legal mesmo. Foi. E é isso mesmo. Eu acho que você falou que eu comemoro. Tem duas coisas que eu quero falar. Você fala que eu comemoro mais do que às vezes comigo, que às vezes a gente tem uma cobrança pessoal muito grande, né? Às vezes desempenhou lá, programou para ganhar lá. Aí você ficou em segundo, bateu o recorde. Às vezes a cobrança pessoal, às vezes impede um pouco do crescimento. E eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente devia aproveitar cada momento. Se foi tudo que você deu na prova e foi o segundo lugar ou 10º lugar, cara, você tem que ficar feliz. Isso eu aprendi, tem muita gente que faz isso bem feito. O Chicão, eu vi que ele tá aqui, ele é um cara que faz isso, ele sempre comemora. A não ser quando sai alguma coisa errada. Isso é normal, aí você vai ficar chateado. Mas no geral, quando você entrega tudo, você fica feliz com o resultado. Isso é muito legal. Acho que todo mundo devia ser assim. Legal. Ponto número 2. Como é que eu não ia cobrar o máximo de você se um dia eu puxei você 180 quilômetros e você me atacou no final? Cara, o cara aguenta. Eu dei 42,5 de média, o Odão não desistia, cara. Eu falei, eu não aguento mais pedalar, e o cara lá. Daí eu falei, cara, não tô aguentando mais. Mas, pô, se ele tá lá, né, vou dar o meu melhor até o final. Aí no final, depois de trazer ele em tempo recorde, digamos, faltando 500 metros, ele sai pro lado e sprinta só pra ganhar o melhor 180 da vida. Cara, eu guardei, anotei na agenda. Eu anotei na agenda lá. Falei, cara, esse cara tá ferrado agora nos treinos. Eu pedi desculpa logo depois. Eu fiz e me arrependi na mesma hora, cara. Eu falei, pô, o Gui me puxou 180 e eu sacaneei, dei na cabeça dele no final do treino. Isso daí você não esquece, mas cara, mas eu gostei, eu gosto, cara. Eu acho legal. Na hora eu não gostei, admito. Na hora eu me senti injustiçado, isso que eu me senti. Mas eu lembro que a gente parou no posto lá para abastecer as caramiolas e tal, pegar água e coisa. E daí você falou assim, não, cara, agora eu vou diminuir, porque eu já tô cansado. E você não diminuiu, não adianta, eu sei, você não diminuiu nada, cara. A gente fala que tá cansado, né? 43, 44, 45. Eu falo, nossa, cara, esse cara não vai parar nunca. Daí quando a gente tava chegando em casa, eu sprintei. Mas você lembra, né? Eu pedi desculpa na mesma hora. Eu vi que você se arrependeu já na hora, já, mas tá bom. Eu não devia ter feito isso. Tinha mais alguém com a gente, né? Era Ozinho? Não lembro quem era, mas tinha mais. Não, acho que até o Todinho tava aquele dia, tinha mais gente lá. Tinha mais gente. O Zé, o é verdade, tinha um pessoal junto. Mais gente. Ninguém quis puxar, né? Só no final. Eu vou criar o hábito de no final da live perguntar o porquê
Por que você continua treinando? Por que de continuar nessa vibe do esporte? Então, qual que é o teu principal porquê de continuar treinando triatlo e tendo essa vida ativa com o esporte que você tem? Por quê, Adão? Por quê? É o que te leva a Ah, continuar. bom, primeiro que eu preciso, cara. Eu preciso treinar. Eu fiquei um tempo sem treinar aí, cara, eu fico muito chato. Eu fico nervoso, fico chato. Eu não trabalho direito, nada funciona. Primeiro que eu preciso, para minha saúde, para tudo. E depois porque eu gosto muito. Eu gosto, eu adoro competir. Eu adoro competir. Às vezes não gosto muito de treinar, mas eu adoro competir. Isso aí tá no meu sangue. Eu gosto de competir, gosto de ganhar, gosto de estar lá, eu quero ganhar daquele cara. Então, e eu tenho alguns sonhos ainda, cara. Eu tenho vontade de fazer o Havaí de novo, porque aquela prova não saiu do jeito que eu queria. Já peguei vaga mais 2 vezes aí, não pude ir, né? Não deu para ir. Então, ainda tenho um sonho de ir para o Havaí, fazer a prova direito lá e, se tudo der certo, ir com o Todinho, né? O Todinho lá na Elite, largando Elite e eu no Amador. Eu acho que é um sonho que eu gostaria de realizar. E gostaria de largar também o Charles Roth, que é um outro sonho meu, que acho que é uma prova bem legal. Uhum. E outras provas, quero fazer a maratona da Patagônia de novo com a Carol, e a gente já está combinando outras também. E Legal. assim, cara, eu sou motivado para isso, eu gosto disso. e, e vou Dá pra... continuar enquanto eu puder, enquanto o meu corpo aguentar. E esse mês deu para ver que vai aguentar muito ainda. Vai dar Eu vou pra... continuar assim. Muito legal, cara. Né? Parabéns aí por esse exemplo que você é, pelo esse espelho, que muita gente olha para você já com um olhar de admiração. E agora o pessoal, nessa última hora, pode ver um pouquinho do como você pensa, da tua história e dos teus projetos. Porque o passado, né, tá no passado. Foi muito legal, a gente Tá. comemora, se diverte, mas Foi. é legal você sempre olhar para o futuro, né? Tem que olhar nas 4 direções, na verdade, né? Quem tá do teu lado, quem você se espelha também, quem você oferece de base, de suporte, mas também para onde você quer ir, né? Acho que olhar para frente é uma coisa super valiosa hoje em dia e não pode deixar o sonho morrer, né? E por que não, né? Por que você É. não pode ir com o Todinho lá no Ironman? Lógico que pode. É só colocar Pode, fazer dia vai após acontecer, dia. cara. Você tem que fazer isso, É. então vamos fazer. Vai estar cansado um dia, vai Aham. acordar segurando na parede para ir no banheiro. Bom, vai lá, coloca o volume lá. Isso aí vai dar resultado. Se você ficar sem fazer nada, dá o resultado isso mesmo, nada. Agora, se você for É, treinando, vai longe. Show de bola. vai. E vai Obrigado pela acontecer. Vai participação. acontecer. Quer dar algumas palavras Cara, finais? Acho que temos 2 minutinhos. cara, eu quero agradecer o pessoal aí todo que ajudou. Eu e o Todinho passamos uma fase difícil aí. E, desculpa. Não, fica tranquilo. Na verdade, a árvore mais forte, se emocionar é legal, Adão. A árvore mais forte não é a mais rígida, não. É aquela que trabalha na tempestade, que é flexível, que mostra as emoções. Se você é rígido demais, acaba quebrando. Tá certo, cara. Tem que mostrar as emoções. E eu aprendi a fazer isso também ultimamente. E é muito legal. Eu gosto pra caramba. Eu acho que contrabalança aquele meu lado emotivo, guerreiro, masculino de atleta, de guerreiro, que dane-se, eu vou arrebentar tudo. Essa parte emocional também, quem me conhece aqui, agora eu vou chorar também. Não, quem me conhece aqui sabe que eu me emociono facilmente e eu acho uma coisa muito bonita. Eu acho que às vezes não é mostrado isso muito, mas é uma parte tão importante quanto essa masculinidade, a força, a vitória. Ter essa emoção, essa sensibilidade também é muito legal. Eu sou muito chorão mesmo. Os primeiros anos eu cheguei todos eles chorando e continuo. Então eu só queria acabar. Eu queria agradecer muito o pessoal que ajudou, que foram muitas pessoas que vieram ajudar a gente aí, né? Agradecer aí, cara, você, a Jennifer, ajudaram muito a gente. O, o Luizão, eu não vou ficar citando nome aqui, mas o Luizão foi um cara muito bacana com a gente. A Carol e a Andressa, que a Andressa também tem sido muito importante na carreira do Todinho aí. A Carol comigo. Então, cara, não quero deixar ninguém de lado, mas foi muito legal.
Beleza. Temos 50 segundos. Temos 50 segundos. Daqui a pouco vai acabar automático aqui. Então, eu queria agradecer mesmo você aí de novo a participação. Foi muito especial, viu? Para mim foi muito legal. Gostei de conversar com você. Na verdade, eu gosto sempre, mas gostei de novo. Então, espero que muita gente vai assistir isso daí. E eu sempre falo, vou ter 30 segundos para concluir. Às vezes não é você ter, sei lá, 10 mil audiência. É ter uma pessoa e modificar a vida daquela pessoa que já faz toda a diferença para mim. E essa pessoa vai contagiando outros e outros. Então, pode ter certeza que vai mudar a vida de alguém ou de muitas pessoas, tá? Brigadão, cara. Show de bola. 10 segundinhos. Grande Obrigado abraço. você. Show de bola. Valeu. Obrigado vocês aí, obrigado pessoal que assistiu aí. E, cara, foi